Uma noite iluminada a todos nós, com grande alegria que nós estamos reunidos em pensamento, cada um no seu lar, no seu local de trabalho, onde quer que seja possível, o estabelecimento desses laços de vibração e de amor, em busca do aprendizado, das reflexões que a doutrina espírita nos proporciona. Nesta noite, com imensa alegria, trabalhando em proveito da equipe do Centro de Estudos Espíritas Chico Xavier, vamos trazer uma mensagem, algumas reflexões sobre um tema muito importante, a pena de morte. Como todo o trabalho que realizamos na Casa Espírita, precedemos com uma prece para que nós busquemos a sintonia com as esferas superiores da espiritualidade maior, porque nós somos muito limitados e carecemos da inspiração, da proteção, da intuição positiva nas nossas ações. Peço que me acompanhe nesses breves momentos. Senhor Deus, amado Pai Criador, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de estudos, de reflexões, de aprendizagem, quem sabe. Estamos caminhando em busca do nosso próprio aprimoramento, contribuindo pontualmente na evolução do nosso planeta, do nosso querido planeta Terra, em momentos tão difíceis como este. Permite, Senhor Deus, que os mensageiros do bem, nossos amigos espirituais, estejam conosco, nos inspirando, nos amparando nesta tarefa e que possamos, de forma bastante imparcial, transmitir a mensagem da doutrina espírita, que é o Consolador prometido pelo nosso Mestre Jesus. Muito obrigado, que assim seja. Então, conforme nós combinamos, espero que estejam todos me recebendo bem nesta noite, um dia lindo aqui em Joinville, Santa Catarina, como todos os outros, aliás. Nós vamos nos permitir tratar de um tema, como já mencionamos, bastante importante, bastante interessante e que suscita muitas reflexões e pode ser considerado, de certa forma, também polêmico, não da nossa parte, mas da parte de algumas pessoas que pensam de forma diferente e que nós respeitamos em absoluto. Nós vamos falar da pena de morte. Nós começamos com uma indagação, uma reflexão para todos nós. O que você acha da pena de morte? É muito comum que se faça essa pergunta onde nós estivermos, conversa com amigos, num ambiente de trabalho, num ambiente de estudos, é muito comum. Muitas pessoas defendem a pena de morte e trazem um argumento de que, bom, se fosse com você, quando nós assistimos na mídia, na televisão, alguma coisa muito complexa, alguma situação realmente difícil, de um assassinato, de maus tratos com alguém, de um estupro, muitas pessoas levantam essa bandeira, essa pessoa merece morrer. Hoje, em meio às convulsões sociais, a tantas discussões de ordem política, questões de corrupção, de personalismos e personalidades, as pessoas desejam a morte de outras pessoas. E quando nós, espíritas, muitas vezes vamos argumentar a doutrina espírita é totalmente contra a pena de morte, as pessoas vão dizer, eu queria que se fosse com você. Se fosse com você, você mudaria seguramente o seu ponto de vista. Eu me permito dizer que não mudaria o ponto de vista, porque há toda uma razão, uma racionalidade que nos permite a fé raciocinada na doutrina espírita. E nós vamos, nesta noite, trocar algumas ideias, nós vamos trazer alguns fatos sobre a visão da doutrina espírita, a perspectiva da doutrina espírita sobre esse tema tão significativo para todos nós, que em muitos tempos já nos aproximou da barbárie. Mas somos espíritos em processo evolutivo e é hora de nós começarmos a mudar. Nós vamos falar sobre a pena de morte e vamos nos permitir apresentar um breve roteiro que nós vamos seguir numa sequência lógica para facilitar o entendimento daqueles que nos assistem agora ou que possam vir a nos assistir posteriormente. Nós vamos ver alguns aspectos históricos da pena de morte, conceito, o que é pena de morte de fato, posição dos países em relação à pena de morte, em que países a pena de morte é legal, em que países não é, qual a lei aqui no Brasil. No Brasil existe pena de morte? Ela é aceitável? Sim? Não? Você sabe disso? Vamos perceber então ao longo da nossa apresentação.
estatísticas de execuções, porque sim, há países onde a pena de morte ainda é possível, ainda existe. Combate à pena capital, aspectos doutrinários e depois, finalmente, uma conclusão para a nossa reflexão. Alguns aspectos históricos. Esse tema, a pena de morte, ele é muito forte, ele é muito presente na história da humanidade e ele vem nos afligindo de certa forma, estimulando, fazendo parte da nossa própria limitação moral e intelectual desde tempos imemoriais. Ele fazia parte dos rituais religiosos, sacrifícios humanos, era comum. Vale lembrar que quando do advento do Homo erectus, do homem em tese já caminhando, deixando o reino animal para o reino hominal, ele era um homem muito primitivo, muito limitado, obviamente, intelectualmente e moralmente. Nós estamos evoluindo, já saímos de um mundo primitivo, de quando o nosso planeta foi criado, passamos para um mundo de provas e expiações e estamos exatamente neste momento na transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. É natural e a nossa história é farta de exemplos nesse sentido, de que havia rituais religiosos, sacrifícios humanos, não necessariamente por maldade, mas pela mais absoluta ignorância. Vale lembrar que no passado achava-se que o sol, a chuva, os raios eram deuses, e os sacrifícios tinham conexão com essas divindades e com as maneiras de tentar agradar a essas mesmas divindades. Depois nós vamos ver que a pena de morte, ou a chamada pena capital, ela passou a ser utilizada na condenação por delitos graves. Então as pessoas, criminosos, homens e mulheres, que cometessem delitos graves, poderiam, em função das leis, das regras, serem condenados à pena de morte. Depois veio o advento da pena de talião, lá atrás. A gente vai entrar em um pouquinho mais de detalhes para frente sobre talião. Talião não é o nome de um homem, mas trata-se justamente de uma explicação de equilíbrio na aplicação da pena. Na verdade, talião, ou talionis ius, é definido como um conceito jurídico que vem lá de trás. Nós vamos entender quando começou esse princípio. Mas, segundo ele, entre os danos que uma vítima sofreu e o seu agressor, deve ser atribuído um equilíbrio. O que significa isso? Que para haver justiça, esse era o conceito que havia lá atrás, precisa haver um equilíbrio entre o mal que se faz e a sua reparação. Na verdade, esse conceito é verdadeiro. O equívoco está e esteve durante séculos e séculos em nós. Queremos aplicar esse conceito nós mesmos, ao invés de permitirmos que, como parte da justiça de Deus, ele fosse aplicado pelo nosso Criador. Impérios antigos e civilizações aplicavam a pena de morte. A gente vai passar bem rapidinho sobre isso, porque é válida a informação, esse entendimento de como isso veio evoluindo ao longo da história da humanidade e como chegamos até os dias de hoje, e o que nos espera no futuro sob a perspectiva da doutrina espírita. Veremos também alguma coisa sobre a tortura seguida de morte. Então, como é que se chegou ao requinte de crueldade? Porque decretar a pena de morte de alguém, muito bem, como essa pessoa deveria morrer? Há várias formas de concretizar esse mal feito, e nós vamos apenas mencioná-las, obviamente, para que nós entendamos de fato como éramos bárbaros e, de certa forma, ainda o somos. Formas cruéis de execução e o abrandamento que vem acontecendo ao longo dos séculos. Então, na verdade, já há muitos séculos, nós temos a pena de morte no nosso planeta, mas, graças a Deus, estamos evoluindo, estamos amadurecendo e vem acontecendo um abrandamento em que pese ainda haja, no ano presente, no ano corrente, execuções em andamento. Muito bem. Com relação aos rituais de sacrifício humano na antiguidade, então, em que ocasiões se sacrificavam a vida de homens? Bom, uma situação era para a criação de um novo templo ou ponte. Era comum. Bom, já que nós vamos criar um novo templo para adorar a divindade, ou vamos estabelecer uma conexão entre locais distintos, criou-se a ideia, alguém teve a ideia brilhante de que sacrificando vidas humanas, isso seria suficiente para agradar aos deuses, aplacar a ira.
muitas vezes temerosos de tempestades, de efeitos meteorológicos, desastres naturais. Quando da morte de um rei ou membro do alto clero, era comum, na Idade Antiga, que se sacrificasse alguém com o propósito de que aquele sacrifício, aquela pessoa que estava sendo morta, ela estaria morrendo para servir àquele que estava sendo homenageado. Ou seja, quando morria um rei ou um membro do alto clero, se sacrificava alguém para servir essa pessoa. E isso era aceito, de certa forma, por grande parte da sociedade. Em tempos também de desastres naturais, quando havia secas, terremotos, grandes fenômenos meteorológicos, erupções vulcânicas, maremotos, então eram sinais de fúrias dos deuses e os sacrifícios, em tese, deveriam servir para acalmá-los. Interessante a gente imaginar como é que isso poderia funcionar lá atrás, porque, lógico, diante de uma grande tempestade, se sacrificava alguém, a tempestade passava e a associação racional era: nossa, funcionou o sacrifício, aplacamos a ira dos deuses. E as pessoas começaram a se autoconvencer dessa possibilidade, que nós sabemos ser um verdadeiro absurdo. Temos aqui uma imagem entre os povos astecas, e fazendo uma pesquisa um pouco mais detalhada, a gente vai perceber que houve uma certa concentração numa parte do mundo no passado. Ou seja, na Idade Antiga, os povos latinos aqui, no México, América Central, eram as regiões onde as pessoas começaram a fazer sacrifícios humanos. Por incrível que pareça, não havia registro de sacrifícios humanos em outras partes do mundo. Entretanto, hoje, a situação se inverteu completamente, conforme nós vamos observar daqui a pouco num mapa ilustrativo tratando desse tema. Bom, agora sobre a pena de talião que eu citei ali no começo, para a gente entender um pouco mais. É uma expressão em latim, então é lex talionis, ou lex é lei, italio, ou ditalis, é idêntico. Também dita pena de talião. O que significa isso na prática? Consiste na rigorosa reciprocidade, no equilíbrio, na balança do crime e da pena, apropriadamente chamada de retaliação. Ou seja, alguém cometeu um crime com a sua mão, eu posso cortar a mão. Alguém fez alguma coisa errada, a gente pode revidar da mesma forma. Mas isso, quando submetido ao nosso critério de justiça, dificilmente poderia dar certo. Esta lei é frequentemente expressa pela máxima olho por olho, dente por dente, é muito conhecida por nós. Ou seja, o princípio seria que se pague exatamente da forma como se errou. Mas será que isso funciona quando aplicada na parte das leis dos homens? A história vai nos mostrar que não. Nós já ouvimos falar, talvez, acredito que a grande maioria já tenha ouvido falar, no Código Hammurabi. Hammurabi, na verdade, era o nome de um rei. O código jurídico mais antigo já descoberto na história tem o seu nome associado ao rei Hammurabi, que era o rei da Babilônia. Acredita-se que ele tenha sido escrito em 1772 a.C., mesmo antes da vinda de Moisés, para nós termos uma ideia. Baseado nesse princípio de talião, porque há registros desse código inscritos em pedras, essas pedras, esses blocos de granito encontram-se em museus na Europa, ali trazia a regulação dos costumes, regras de vida e propriedade que deveriam ser estendidas aos súbitos. Por mais absurdo que a gente possa pensar, vamos imaginar 1772 anos antes de Cristo. Na verdade, foi um grande avanço. Alguém se preocupou em estabelecer regras, um código de conduta. Vamos nos lembrar que a barbárie nos acompanha há muito tempo. Nesta semana ainda, num outro evento, comentávamos. Há pouco mais de 100 anos nós tínhamos escravos aqui no Brasil. Então nós não somos criaturas ainda evoluídas ou já evoluídas. Ainda persistimos nos equívocos e é o que nós estamos vivenciando hoje também. Mas o mal está se instalando nos nossos corações e nós estamos crescendo e aprendendo. Não, é o bem que está se instalando. O mal faz parte da nossa índole lá de trás, mas nós estamos nos modificando, nós estamos aprendendo. O mal não está chegando agora, não são as pessoas que estão nas redes sociais, na mídia, trazendo o mal que está surgindo, não. Elas estão apenas exteriorizando as suas frustrações, as suas limitações. Todos somos igualmente irmãos.
Mais para frente, cerca de 200 e poucos anos depois do Código Hammurabi, nós recebemos os 10 mandamentos com a vinda de Moisés, a primeira grande revelação da humanidade, para o bem da humanidade. E nós vamos ver no 5º mandamento, que diz não matarás, certamente representou um grande avanço moral, porque até então era lícito tirar a vida de outras pessoas como forma de punição. E, contrariando o Código de Hammurabi, já veio Moisés nos trazendo esse 5º mandamento, não matarás. E foi revelado a ele por espíritos superiores, considerando que naquela época, cerca de 1500 anos antes de Cristo, a vida humana valia muito pouco entre todos os povos da antiguidade. Nós sabemos um pouco da história de quantos povos eram subjugados, escravizados por outros. Muitas das vidas eram simplesmente descartáveis. Bom, a gente avançando um pouquinho, vai buscar entender como é que se fazia essa história de pena de morte, porque hoje a maioria desses fatos não são mais aceitáveis, mas vale a pena a gente entender para compreender como nós ainda éramos muito imperfeitos. A crucificação, nós sabemos o exemplo de Jesus, mas na época da crucificação, e havia todo um propósito, daqui a pouco a gente fala sobre isso, era para justamente punir os ladrões, os malfeitores. E Jesus, propositadamente, foi crucificado para que fosse equiparado aos ladrões, aos malfeitores. Depois, a decapitação. A decapitação era simplesmente cortar a cabeça de alguém, e isso perdurou durante séculos e séculos após a vinda do próprio Cristo ainda em alguns povos bárbaros. Desmembramento, ou seja, desmembrar, é diferente de esquartejar, arrancar os membros das pessoas e colocavam em algumas partes. O empalamento, que é uma coisa terrível, é colocar como uma estaca de madeira e enfiar uma pessoa, como se estivesse espetando a carne de um churrasco, para que ela morresse dessa forma. O esfolamento, arrancando a pele, a superfície da pele. A ideia é a gente ver como nós já fomos realmente primitivos, bárbaros. Hoje já somos muito melhores, mas ainda com muitas limitações. Esquartejamento, eu comentei parcialmente, tirar diversas partes, é diferente do desmembramento. Aí realmente cortar em diversos pedaços. Estrangulamento, sufocando pela garganta. Fogueira, forca, lapidação, como nós vimos no caso da época de Jesus, era comum a lapidação ou apedrejamento. Nossa, quanto requinte de crueldade havia nos nossos corações. A crueldade humana, então, não tinha limites no tratamento dos condenados, porque o objetivo, o propósito, qual que era? Era o máximo de sofrimento naquelas execuções. A ideia não era só matar alguém, tinha que matar fazendo sofrer, tirando a casquinha para a pessoa gemer, para a pessoa sofrer. Interessante, quando a gente analisa, e por isso nós trouxemos essas formas de execução, isso evidencia nitidamente uma prática que o próprio Jesus condenou, nós encontramos isso no Evangelho, era a prática do duelo, ou melhor, a vingança. Quando a gente quer duelar com alguém, porque não há entendimento, eu tenho que mostrar que eu sou mais forte, e esse sentimento de vingança, ele veio muito arraigado na humanidade durante séculos e séculos e séculos. Mesmo após a vinda de Jesus, nós vivemos vários séculos em que povos, sentindo-se superiores a outros, ou sentindo que a sua fé era a única correta, o seu ponto de vista era o único correto, tinham o direito de exterminar a vida daqueles que pensavam de forma diferente. Nesse caso, não era uma condenação por um crime, mas porque eram infiéis, etc. Mas essas perseguições, elas se deram tanto por parte dos cristãos para com os outros povos, quanto daqueles povos para contra os cristãos. Então a gente vê que é muito fácil, não, porque tal religião, tal povo, na verdade é o ser humano. Nós vivemos muitos momentos de barbárie, temos muito que aprender ainda. E por conta da lei de reencarnação, da pluralidade das existências, hoje nós estamos vivendo essa turbulência. Conosco encarnados muitos daqueles espíritos que vivenciaram os momentos de ódio, de perseguição, entre perseguidores e perseguidos, hoje encarnados e desencarnados, mas no entorno do nosso planeta Terra, muitos deles perseguindo os seguidores do Cristo.
E aí a crucificação, lembrando a situação em que Jesus foi colocado, e com propósitos específicos. A crucificação, ela era feita num sistema que foi criado na Pérsia e foi trazido no tempo de Alexandre o Grande para o Ocidente. Posteriormente, foi adotado em todo o Império Romano para os criminosos que não tinham cidadania. Nesse método, e aí chama a atenção da maldade novamente, havia uma combinação de vergonha com tortura, porque o criminoso ele era, na verdade, despojado das suas vestes e era flagelado, ou seja, chicoteado, apedrejado, enfiavam-se lanças cruelmente antes dele ser pregado à cruz e depois também. O fato de um morto ser suspenso, e aí a razão da cruz, dele ficar no alto, significava uma infâmia, mesmo uma maldição para ele. Ou seja, se dizia que o suspenso é objeto de maldição divina. Nós vamos encontrar isso, inclusive, no Antigo Testamento. E a Inquisição, um momento muito triste da humanidade. Eu citei parcialmente esse grande conflito entre gerações da nossa humanidade perseguindo povos em nome de Deus, entre aspas, porque quem faz alguma coisa em nome de Deus não persegue, não mata, não massacra, mas muitos de nós, cristãos, muçulmanos, judeus, fomos perseguidos e perseguimos também. Vale destacar aqui o Tribunal da Santa Inquisição, que foi instituído pelo Papa Gregório IX em 1233. A Santa Inquisição era uma instituição da Igreja Católica Apostólica Romana e perseguiu e torturou vários de seus inimigos, particularmente muçulmanos, mas não apenas muçulmanos, ou quem ela entendesse como inimigo, acusando-o de hereges por vários séculos. É interessante, vamos tentar imaginar, sobre a perspectiva de espíritos imortais que nós somos, quanto ódio, quantas vidas ceifadas, quantos lares destruídos, desmandos, assaltos, estupros, violações diversas, quanto ódio entre encarnados e desencarnados. Da mesma forma, muçulmanos perseguiram, combatendo os cruzados, combatendo os cavaleiros templários, milhões de cristãos também foram massacrados no sentimento de vingança, no famoso duelo, como mencionamos há pouco. E esse sentimento vai sendo guardado encarnação após encarnação, até que um dia um ou outro aprenda a perdoar. Enquanto aquele que persegue o outro e deseja-lhe a morte, impingindo-lhe a pena de morte, e aquele que é morto, enquanto um não ceder, vão permanecer no plano espiritual ou encarnados sucessivamente até que um deles aprenda a ceder. Esse Tribunal da Santa Inquisição persistiu até o início do século XIX, quando, após as guerras napoleônicas na Europa, perdeu sua força e deixou de atuar, deixou de funcionar. Atualmente, não, graças a Deus, não com as mesmas características, mas há um tribunal de avaliação que funciona na chamada Congregação para a Doutrina na Fé, no Vaticano, na Igreja Católica, mas não para condenar quem quer que seja a pena de morte. Temos aqui uma imagem no Alto de Fé na Plaza Maior, na Espanha, em Madrid, em 1680. Justamente é uma representação da dimensão dos julgamentos que a Inquisição conduzia. Bom, e o que é pena de morte? A gente falou bastante disso, o que já acontecia, se matava. Bom, é um ato de justiça de acordo com as regras do direito. Mas é estranho, isso é regra do direito sim, porque em alguns países é da lei. Ela é concebida hoje como punição a um crime, não é mais para agradar aos deuses, ela não é mais executada para inaugurar alguma coisa, para homenagear alguém que morreu, mas ela é concebida hoje como punição para algum tipo de crime. Ela é diferente da eliminação de pessoas indesejáveis, como aconteceu no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial e nos genocídios em geral, ou seja, pena de morte é quando alguém é julgado e condenado com base em algum processo não necessariamente legal, mas de acordo com as regras vigentes naquele local. A eliminação de indivíduos indesejáveis, aí é a questão racial, os genocídios em geral, isso é coisa que, graças a Deus, ficou no passado. Mas, na verdade, num passado tão não distante. Há menos de 100 anos nós vivemos genocídios e ainda hoje, em alguns povos da África e da Ásia, ainda há pontualmente, lamentavelmente, eventos de genocídio, pessoas matando
outras culturas, outras civilizações, porque as julgam inferiores ou distintas das suas. A pena de morte é aceita em alguns países, e aí chama a atenção, inclusive no Brasil, nós vamos ficar chocados, mas é real, no caso da legítima defesa. Então, policiais, militares e outros, não cabe a condenação. Num caso muito específico. No Brasil, nós vamos ver daqui a pouquinho, é só no caso de guerra, da declaração de guerra, quando alguém cometeu um crime gravíssimo em situação de guerra, mas isso é uma previsão em papel, que graças a Deus há muitos e muitos anos não se aplica e não cremos que a sociedade venha a aceitar. Essa previsão foi mantida na Constituição Federal de 1988, mas não cremos que ela venha a ser aplicada, mesmo numa situação drástica, dura como é uma guerra. Varia muito em função dos países, das culturas e religiões. Lógico, como tudo, na humanidade, as regras, o conceito de moral, o conceito de ética variam muito em função das culturas, das religiões, da forma como nós crescemos. Nós vamos trazer aqui um mapa ilustrativo para a gente só tentar entender rapidamente, talvez para quem está num celular não seja visível muito facilmente, mas eu acho legal a gente entender um pouquinho. Nos países na cor verde escura, que equivalem a esses dados são de 2014, nos países na cor verde mais escura, a pena de morte foi abolida para todos os crimes, ou seja, não existe pena de morte. Eles equivalem a 53% dos países do mundo, já é um avanço. Nos países de cor verde clara, a gente observa aqui Brasil, Chile, meu Deus, Peru, calma, abolida para crimes comuns, porém usada em casos excepcionais, como crimes de guerra, seriam 3%, mas na verdade não se aplica mais essa pena também. Nós poderíamos somar os 53% com 3%, mas ainda é uma coisa prevista na nossa Constituição, que é uma lei dos homens, à qual nós estamos todos submetidos. Na cor marrom, vamos chamar assim, um ocre, ela foi abolida na prática, ou seja, a pena de morte não existe mais, porém ela é permitida por lei, suspensa ou em desuso nos últimos 10 anos. Então, na verdade, são mais 26%. Ou seja, nesses países, ela não existe mais legalmente, ela não é mais realizada, ainda que a lei permita em vários casos. Ou seja, lá é possível condenar alguém à morte, mas já há mais de 10 anos, por uma evolução moral, já não está mais se executando ninguém, já se mudou a maneira de ver. E nós temos os países na cor vermelha. Interessante, nós observamos aqui na América do Norte, África, Ásia e Europa também, e Oceania também. Ou seja, em todos os continentes, a pena de morte ela é permitida por lei e é praticada. Então, equivale a 18% da população do mundo, são dados de 2014, mas a gente observa como nós ainda somos diferentes no nosso modo de ver, no nosso modo de pensar. Para a gente trazer uns números mais recentes, de 2017 e 2018, eu não sei se fica fácil observar quem está com uma imagem pequena, mas eu vou dar um destaque aqui. E a ideia aqui não é crítica a quem quer que seja, a qualquer país, mas são fatos, eles estão disponíveis. Na China, por exemplo, os registros oficiais, tanto em 2017 quanto em 2018, acima de 1.000 mortes. Mas as autoridades estrangeiras, os observadores, desconfiam que é muito maior esse número, porque não são confiáveis os dados divulgados pelo governo. Mas nós temos outros países, o Irã, com 507 mortes em 2017, 253 no ano seguinte, Arábia Saudita, Vietnã, Iraque, Egito, Estados Unidos, com 23 num ano e 25 no outro, Japão, Paquistão, Singapura e etc. O lado bom de tudo isso, pelo menos, é que sensivelmente está havendo uma diminuição no número de execuções. Mas ainda há muitas execuções. O fato de que a gente fala, nossa, mas você está falando aqui de 2.000 pessoas por ano, 3.000, 4.000, morre muito mais gente assassinada e etc. O problema é que a pena de morte é uma morte autorizada pela justiça dos homens. Então a legalidade, entre aspas, é que nos chama a atenção. Se as nossas leis permitem que nós julguemos a outros tirando a sua vida, isso é realmente preocupante. Está havendo, como mencionamos, uma queda nos números oficiais. Então, a partir de 2016, a Anistia Internacional registrou uma grande queda. A maioria das execuções aconteceu nos países que eu mencionei, está diminuindo. A China continua sendo o país que mais executa pessoas no mundo. E nos Estados Unidos, esse número continua estável.
Portugal, já que vamos falar agora das boas iniciativas, foi o primeiro país da Europa a abolir a pena de morte. O Brasil, ela foi abolida após a proclamação da República, em 1889, ainda com a ressalva que eu mencionei, que a nossa Constituição prevê que é possível se decretar a morte de alguém legalmente em casos de guerra em que haja alguma coisa gravíssima contra a segurança nacional. Nos Estados Unidos, em 2008, 14 dos 50 estados aboliram, é uma autonomia que eles têm para estadual. A Organização das Nações Unidas, em 2007, condenou a pena de morte e advertiu, conclamou a todos os membros a tornarem-na ilegal. A União Europeia adotou a decisão da ONU e as religiões cristãs e as organizações de direitos humanos em geral também combatem a pena de morte. Muito bem, e qual é a posição do Espiritismo? Nós vamos encontrar em O Livro dos Espíritos, das questões de número 760 a 764, reflexões nesse sentido que vamos explorar agora um pouquinho mais em detalhe. Bastante interessante, lembrando que o Livro dos Espíritos, das obras da codificação espírita, trata da questão filosófica, justamente que vai nos reportar a uma ética moral, a filosofia nos fazendo questionar e encontrar respostas aos nossos grandes dilemas e que vai nos reportar a uma ética moral nos aproximando da mensagem de Jesus. A questão 760. Kardec, o codificador, pergunta aos espíritos superiores: desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? Ou seja, será que nós vamos continuar com pena de morte para sempre? A resposta: incontestavelmente desaparecerá, e a sua supressão assinalará um grande progresso da humanidade. Então é uma ótima notícia. Não é surpresa para nós espíritas, porque estamos evoluindo, estamos incertos na lei do progresso, mas é sempre uma preocupação, porque ainda temos nos dias de hoje. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida no nosso planeta. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Interessante, porque a pena de morte ela pode até ser abolida daqui a uns 20, 30 anos. Mas a necessidade de nós nos julgarmos ainda é muito forte, particularmente no momento em que ainda vivemos no mundo de provas e expiações. A questão seguinte, Kardec pergunta: a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua vida? Não usará ele esse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Ou seja, ele pergunta o seguinte: se uma das leis naturais, uma das leis de Deus é a lei de conservação, porque nós devemos nos preservar, a autoproteção, a autopreservação, se eu tenho o direito de preservar a minha vida, eu não teria o direito de matar alguém, um assassino, um estuprador, um genocida? E agora? Resposta: há outros meios de ele se preservar do perigo que não matando. Demais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Para que serve uma punição? Para que serve a prisão? A prisão, a clausura, a reclusão é uma punição, mas ela serve para machucar, para matar ou para reeducar? Ah, mas alguém vai dizer, tem pessoas que não vão ser reeducadas nunca. Talvez não nessa reencarnação, mas aí a clausura, a prisão serve para essa finalidade. Mas se nós eliminamos a possibilidade do arrependimento, de que vai servir? Nós teremos um espírito desencarnado, do mesmo jeito que estava aqui, com um ódio maior ainda pelo crime que cometeram contra ele. Próxima questão. A pena de morte, que pode vir a ser banida das sociedades civilizadas, não terá sido de necessidade em épocas menos adiantadas? É interessante, eu já pontuei sobre isso lá no início da nossa conversa nessa noite, porque logicamente os hábitos e costumes variam de tempo em tempo. Hoje nós vamos dizer, nossa, as mulheres não votam, começaram a votar recentemente, nós tínhamos escravos há pouco mais de 100 anos, é verdade. Só que ter escravos na época da escravidão parecia uma coisa normal para algumas pessoas. Interessante, são os hábitos e costumes. Vamos nos lembrar a época de Jesus. A mulher tinha um papel, não era secundário, era quase inexistente. Não se sentava à mesa com os homens. Não podia conversar, não podia sair sozinha, não podia dirigir a palavra aos outros interrompendo.
hábitos e costumes. Hoje nós já evoluímos, já aprendemos muito, mas não faz tanto tempo assim. Éramos nós lá atrás também. A resposta: necessidade não é o termo. O homem julga necessário uma coisa sempre que não descobre outra melhor, e é verdade, né? À proporção que se instrui, vai compreendendo melhormente o que é justo e o que é injusto, e repudia excessos cometidos nos tempos da ignorância em nome da justiça. E é verdade. O que era justo naquela época? Vamos até pensar, para as pessoas que participavam das cruzadas, dos grandes eventos de perseguição aos cristãos, aos muçulmanos, aquilo lhes parecia justo, ainda que não fosse. Então nós precisamos ter justamente esse balanço entre moral, aquilo que nós temos, os valores que nós temos do meio social em que vivemos, os nossos hábitos, costumes, para discernirmos o que é certo e errado, mas principalmente da questão ética, aquilo que realmente é correto, o que não é correto ao longo do tempo. Próxima questão: será um indício de progresso da civilização a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte? Ou seja, será que é uma mostra de progresso aquilo que nós mostramos agora há pouco, que pouco a pouco está diminuindo a quantidade de países, está diminuindo a quantidade de sentenças de pena de morte? Essa resposta tem duas partes. Começa dizendo o seguinte: podes duvidar disso? Não se revolta o teu espírito quando lês a narrativa das carnificinas humanas que outrora se faziam em nome da justiça, e não raro em honra da divindade, como nós mencionamos, as cruzadas, as perseguições aos cristãos, das torturas que se infligiam a um condenado e até ao simples acusado para lhe arrancar, pela agudeza do sofrimento, a confissão de um crime que muitas vezes não cometera? Era comum, gente, muito comum, que se fizessem interrogatórios, mas o objetivo era arrancar a resposta, quer fosse verdadeira ou não. Então se torturava de fato, lá atrás, na Idade Média, muito tempo atrás, com instrumentos, com ferramentas. Os museus estão cheios de câmaras mortuárias replicadas, representadas, espaços de tortura, de interrogatório. Essa prática foi comum até o século passado, durante as grandes guerras. Os interrogatórios eram famosos vale tudo, mostrando o nosso atraso. Pois bem, se houvesses vivido nessas épocas, teria achado tudo isso natural, e talvez mesmo foras juiz, fizesses outro tanto. Assim é que o que pareceu justo numa época, parece bárbaro em outra. Só as leis divinas são eternas. As humanas mudam com o progresso e continuarão a mudar, até que tenham sido postas de acordo com aquelas. Isso é incrível, é só a gente estudar um pouquinho da nossa própria história. Esses fatos que eu mencionei, hábitos e costumes, a maneira de tratar a mulher, tudo isso era comum. Vamos nos lembrar quantos episódios vivenciados com o próprio Mestre Jesus em que Pedro não conseguia compreender, não conseguia aceitar a aproximação de Madalena, Maria Madalena. Como? Como ela pode saber? Como ela é uma mulher? Como ela pode opinar alguma coisa, dar palpites, se aproximar do Mestre? Ele era mau? Não, ele foi criado daquela forma. Quando nós vemos hoje culturas distintas, religiões distintas, em que as pessoas em outras culturas tratam as mulheres de uma forma inaceitável, talvez, para a cultura ocidental, vamos nos lembrar que isso é uma questão de fato cultural. Embora nós possamos afiançar que esteja errado, que seja um atraso, nós não temos o direito de impor a nossa cultura a outras pessoas. É difícil. Da mesma forma, sobre a perspectiva dessas outras pessoas, nós, muitas vezes, no mundo ocidental, somos promíscuos, dada a forma como nos vestimos, como nos relacionamos, como produzimos os nossos filmes, as nossas músicas, etc. Quem está certo? O que é o certo e o que é errado? Por isso, na posição firme na resposta, só as leis divinas são eternas, porque as leis humanas mudam com o progresso e vão continuar a mudar. E a última pergunta. Disse Jesus: quem matou com a espada, pela espada perecerá. Essas palavras não consagram a pena de talião, e assim a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? É verdade, Jesus não disse: quem matou com a espada, pela espada perecerá? É bem aquilo que eu comentei na introdução dessa abordagem nesta noite.
É verdade. E é assim que funciona a justiça de Deus. Mas não literalmente, porque nós, homens, interpretamos isso literalmente. E como somos falíveis, como erramos, podemos cometer julgamentos equivocados, como a gente vê em toda parte. Então, realmente, nós vamos ver que quem matou com a espada, pela espada perecerá, pela aplicação da lei de ação e reação, que é a justiça de Deus, mas da forma certa. Resposta: tomai cuidado. Muitos vos tendes enganado a respeito dessas palavras, como acerca de outras. A pena de talião é a justiça de Deus. É Deus quem a aplica. Não literalmente. Vamos deixar isso bem claro, como nós aprendemos com a doutrina espírita. Aplica nos pesos e medidas. Aquele que fez sofrer, sofrerá, resgatando os seus equívocos, mas Deus é misericordioso, não apenas eternas e nem imutáveis, porque cada conquista da criatura ameniza, atenua as suas faltas. Então é Deus quem aplica, e nós sofremos essa pena a cada instante das nossas vidas, porque somos punidos naquilo que havemos pecado, nessa existência ou em outra. É da lei. Finalizando essa resposta, eles prosseguem dizendo que aquele que foi causa do sofrimento para os seus semelhantes virá a achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito que sofrer. Não exatamente da mesma forma. Este é o sentido das palavras de Jesus. Mas não vos disse ele também: perdoai os vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas como houverdes vós mesmo perdoado? Isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado, compreendei o bem. Então, nós vemos que esse equilíbrio é necessário para que não haja impunidade. Caso contrário, eu poderia matar 3 pessoas e rezar muito, fazer grandes doações de caridade, minha dívida estaria quitada, porque Deus me perdoa. Então eu rezei, Deus me perdoa. Deus me perdoa, mas para me educar, me submete à lei que é igual para todos, a lei de ação e reação, a lei de amor, justiça e caridade, que faz com que aquele que erra tenha que pagar pelos seus erros. Aquele que semeia coisas boas vai colher coisas boas. No livro Após a Tempestade, na psicografia de Divaldo Franco, Joana de Ângeles traz as nossas considerações finais. Aumento da criminalidade é uma defesa equivocada da pena de morte. Muitas pessoas alegam: olha, tem muito crime, tem muita violência no mundo, então nós temos que aumentar a pena de morte. Não vai resolver em absoluto. Nos países onde há a pena de morte, a criminalidade não diminuiu. Lactâncio, no século III d.C., disse que a eliminação da vida de um homem é sempre uma afronta a Deus. E é verdade. Por quê? Porque nós não somos deuses. Nós somos criaturas de Deus. O Estado não deve nem pode igualar-se ao criminoso, porque se o Estado tem o direito de tirar a vida de outro, o criminoso pode dizer: eu também, eu sou um cidadão. Então o Estado, as leis dos homens não podem nos igualar aos criminosos. Criminoso é um alienado que necessita de assistência para recuperar-se. O problema, em países como o Brasil, infelizmente, muitas vezes, a sociedade, colocamos os nossos criminosos em prisões em condições subhumanas e os tratamos como lixo. Se você tratar alguém como lixo, essa pessoa, em curto espaço de tempo, vai começar a pensar que é lixo, vai viver como lixo e vai se comportar como lixo. Se nós queremos a recuperação, nós temos que dar não uma vida mansa e confortável, com ar-condicionado e internet, mas trabalho, responsabilidade, educação, dedicação e dignidade. É um avanço que precisamos alcançar. A morte do criminoso não devolve a vida à vítima. Então não adianta: eu quero me vingar, matou minha filha, matou meu filho, eu quero que morra, vou matar. Não vai resolver nada. E como já mencionamos, essa intriga, esse elo de ódio, de vingança, vai se perpetuar. Porque nós aprendemos com a doutrina espírita que a vítima de hoje está resgatando o equívoco que cometeu lá atrás, se não nessa vida, em vida anterior. E aquele que foi utilizado como meio para ser o algoz de agora vai ter que pagar em existência futura pelo erro que está cometendo. Ou seja, é um círculo vicioso.
Ódio, vingança, ódio, vingança, ódio, vingança, e nesse caminho inteiro, um mar de sofrimento. Educar e reeducar são impositivos inadiáveis. A pena de morte não diminui a incidência da criminalidade, isso é fato. O Estado deve sempre abrir uma porta à reparação do delinquente. Se eu condeno à morte, eu fechei a porta. Não há mais solução. E vão dizer, não tem jeito, tem que matar mesmo. Será? O que nós estamos fazendo por essa pessoa? E será que os nossos julgamentos são sempre corretos? A morte não destrói a vida. O criminoso continua intoxicado pelo ódio mesmo após a morte do corpo físico. E o que nós fizemos com ele? O criminoso sempre vai reparar o erro perante das leis supremas da vida, ou seja, aonde falhe a justiça dos homens, jamais falhará a justiça de Deus. Então não é aqui, não somos nós quem temos que resolver sempre os problemas. Há a justiça dos homens, os julgamentos, as punições, as prisões, quando possível. Muitas vezes não é possível, mas não somos nós que vamos resolver integralmente os problemas, e quando não for possível, saibamos, temos certeza da justiça de Deus. As causas do crime geralmente se ligam ao passado, ou seja, o ódio do passado, a vingança, aquela pessoa que é assassinada brutalmente, covardemente, estuprada agora, nós sabemos que o acaso não existe. Ela está vivenciando, pela necessidade da lei de ação e reação, algo de que ela fez parte lá atrás. E invariavelmente os atores são pessoas que já tiveram convivência lá atrás e que são colocadas uma diante da outra na presente existência para que isso se dê. Justamente para que aconteça o resgate, o arrependimento sincero. Perdão, faltou a última letra ali. A perseverança no amor leva à modificação da criatura. Sem sombra de dúvidas, é isso que nós estamos buscando aqui. Vamos perseverar sempre no amor, porque senão nós não vamos nos modificar. Diante da agressividade, nos finaliza Joana de Ângeles, revida com a tolerância, afaste-se. Junto ao ódio, dissemina o amor. Frente à hostilidade, propõe o perdão. Se não for escutado, deixa a pessoa sozinha. Um crime não pode ser solucionado por meio de outro. Não engrosses as fileiras dos agressivos que pensam na eliminação. Esparze e semeia o amor, criando felicidade para os outros. Muito bonito. E é isso que nós temos que fazer. Disseminar o amor. E a título de reflexão final, deixamos aqui a imagem, uma imagem ilustrativa do nosso mestre livrando da morte a mulher adúltera. E eu gostaria de concluir trazendo aqui, replicando, uma mensagem bonita de Anete Guimarães em uma palestra tratando desse tema da pena de morte. Ela faz umas reflexões bem simples e eu gostaria de forma informal, trazer para a gente aqui. Se a gente pudesse estar conversando agora, eu perguntaria: o homem é perfeito? Não, o homem não é perfeito. O homem acerta sempre? Não, o homem não acerta sempre. Isso significa que o homem que faz julgamentos pode cometer erros? Sim, o homem que faz julgamentos, inclusive no caso da pena de morte, pode cometer erros. Quantas e quantas vezes, nos julgamentos dos tribunais no nosso planeta, sentenças asseveradas, validadas, corroboradas por crimes cometidos foram revistas posteriormente, enquanto os assassinatos, depois surgiram novas provas mostrando que o assassino era um outro, que a criminosa era uma outra. Mas em todos esses casos em que houve uma condenação à reclusão, à prisão, quando se identifica que a sentença foi equivocada, nós podemos voltar atrás. Mas se a sentença, por exemplo, corte-se a mão daquela mulher, for executada, e depois se descobrir, opa, ela não é mais a culpada, não é possível colocar a mão dela no lugar de volta. Se a sentença for, mate aquele homem, porque ele cometeu um crime hediondo, ele foi julgado criminoso, e nós o executarmos, depois se descobrirmos que ele era inocente, não é mais possível voltar atrás e trazer a sua vida. Portanto, isso não é
ético. Tirar a vida de outro ser humano não é ético. Vai contra os nossos princípios porque nós não temos certeza absoluta, jamais certeza absoluta de que estamos com a verdade. E ainda que as provas irrefutáveis assim o digam, vamos nos lembrar que nós não somos deuses. Nós, muitas vezes, no nosso imaginário limitado, construímos Deus à nossa imagem e semelhança. Deus não é um homem, não é uma mulher. Deus é o Criador de tudo o que há no universo. Não podemos nos comparar a Deus. Cabe discernir sobre quem vive e quem morre, única e exclusivamente a Deus, nosso Pai, nosso Criador. Agradecemos a todos o privilégio de estarmos juntos, a oportunidade desse reencontro, através da mensagem do Centro de Estudos Espíritas Chico Xavier. Um abraço fraterno e vamos nos despedir, agradecendo ao querido Mestre Jesus pelo privilégio de estarmos vivos, aprendendo no dia a dia. Querido Mestre Jesus, nosso guia, nosso farol, nossa luz. Obrigado, Senhor, pela inspiração, pelos teus ensinamentos, pelo teu exemplo maravilhoso. Ajuda-nos, Senhor, nos momentos difíceis, a buscarmos na oração, na paciência, no exercício da tolerância para com quem quer que seja, a aplicação dos teus ensinamentos. Abençoa o nosso querido planeta neste momento de dificuldade, que compreendamos o quanto antes. Não estamos aqui para julgar, estamos aqui para resgatar nossos equívocos, evoluir através da caridade e do amor ao próximo. Abençoa, Senhor, as comunidades carentes, as vidas ceifadas neste momento, aos familiares que sofrem pelas lágrimas derramadas. Mas muito obrigado, Senhor, porque sabemos que tudo isso acontece porque Deus, nosso Pai, assim o deseja para o nosso próprio bem. Ampara, Senhor Jesus, os nossos corações, nos inspirando hoje e sempre ao bem proceder. Muito obrigado. Que assim seja. Uma ótima noite a todos. Fiquemos com Deus. Muita paz.